Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos essas verdades tão poderosas da palavra de Deus que nos transforma, que nos muda, que nos traz refrigério, que nos traz paz, que nos traz alegria. A palavra de Deus é um alimento espiritual para nós todos os dias. Todas as vezes que nós voltamos para o Senhor com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus, com certeza nós somos tocados, nós somos marcados, nós somos inspirados pela palavra viva do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Tem algo de Deus para você, não é por acaso que você chegou aqui. Com certeza Deus quer falar com você, Deus quer ministrar ao seu coração vida, paz e alegria por meio da palavra. Em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui compartilhando esses princípios tão poderosos da palavra do Senhor, que vai nos mudar, nos transformar dia após dia. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor atende ao nosso pedido. Nós oramos por revelação da Tua palavra, que haja vida nessa ministração, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso ensino da palavra de Deus. Lá em Números, capítulo 11, nós vamos continuar a história que nós compartilhamos ontem. Ontem nós falamos do povo que estava murmurando. Nós vemos um povo na extremidade, murmurando, e aí há uma disciplina de Deus para aquele povo. Depois a gente vê esse populacho, né, esse pequeno grupo que estava ali querendo carne, e ele então contamina todos os filhos de Israel. E eu vou então continuar essa história aqui, como que foi o desenrolar dessa história de murmuração. Nós sabemos que a murmuração traz morte, né? Então, quando nós abrimos nossa boca para murmurar, para reclamar, o resultado é que nós vamos ter morte espiritual, né? Nós não vamos perceber o rio de Deus fluindo, porque onde não há gratidão, onde não há esse voltar-se para o Senhor, mas simplesmente lançar palavras de morte, isso não vai produzir vida espiritual. Pelo contrário, vai trazer mais tristeza, mais angústia, mas nós precisamos ter sempre um coração grato ao Senhor. A Bíblia diz lá no versículo 10, capítulo 11 de Números: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e apareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que me fizeste mal ao teu servo? E por que não achaste favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Deu eu a luz para que me digas: leva-o no teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais? Da onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Então, essa aqui é a continuidade da história que nós compartilhamos ontem. Se você não ouviu ainda, depois você vai lá e ouça o que nós compartilhamos ontem. Foi muito edificante. E aqui então, Moisés questiona se de fato ele tinha favor, porque esse povo estava ali chorando, reclamando, sofrendo, né, por causa de carne, e estava vindo toda aquela pressão sobre a vida de Moisés. A aflição de Moisés era muito grande, e por isso ele pergunta: foi eu que concebi esse povo? Foi eu que dei a luz a esse povo? Moisés então, ele se posiciona diante de Deus para perguntar: Senhor, mas por que eu estou passando por tudo isso? Em outras palavras, por que eu estou carregando essa pressão toda? E aqui nós vemos um ponto muito importante da palavra de Deus, que de fato existe sim pressões,
Existem sim momentos realmente difíceis e muitas vezes nós estamos carregando fardos pesados. E claro que nós temos que aprender a colocá-los diante de Deus. Mas senão eles vão de fato nos pressionar ao ponto de nós desesperarmos da vida. E foi o caso de Moisés. A pressão era tão grande sobre a vida dele, ao ponto dele então pedir para que Deus o matasse, para que Deus o levasse. Em outras palavras, me leva, porque eu não aguento mais isso. Então, há pressões, há circunstâncias na vida que podem nos levar a isso, a esse ponto, né? Esse ponto de pressão, esse ponto de luta, esse ponto de uma situação realmente muito extrema, não é verdade? E que foi o que aconteceu com Moisés. Não pense que liderar ou estar à frente de uma obra, ou mesmo ser um pastor de uma grande igreja, isso vai ser, de fato, simplesmente algo muito simples. Não. Pode ser momentos de muita pressão, mas que você não seja do time que aumenta a pressão. Pelo contrário, você seja daquele que alivia a pressão. Então, chegou a esse ponto. Certa vez um aluno de um seminário bíblico perguntou para o pastor que estava dando aula, e ele disse: pastor tem pressão? E aquele pastor, uau, além das nossas pessoais, temos as dos irmãos, não é verdade? Então veja, quando nós somos levantados à liderança, quando nós somos levantados para cuidar de um grupo, de pessoas, as pressões aumentam. Então, você deveria ser esse que vai ajudar, cooperar, que vai, de fato, contribuir para que a obra não seja tão pesada para um homem. A obra precisa ser mais leve. Quando mais pessoas estão juntas, mais pessoas estão ali unidas, então, aquela liderança, para que a obra avance, para que o cuidado seja ainda melhor. Mas olha o que Paulo diz, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, ele diz sobre a pressão ministerial, né? E 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, olha só, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, quanto mais você se envolve na liderança, quanto mais você assume a liderança de pessoas, com certeza a pressão aumenta. É um fato. Então você deveria ser esses que de fato tem um entendimento de que há luta sim na vida de pastores. Ao invés de você tacar pedra, ao invés de você ser mais um caluniador, ao invés de você ser mais um que está trazendo um problema, não é, para a sua liderança, murmurando, reclamando, falando mal, que você seja esse que de fato vão contribuir para a obra que Deus tem para a vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, desse que Deus colocou na sua vida para te abençoar, para ser uma bênção na sua vida. Não seja do time da crítica, não seja do time que vai expondo pastores ou vai falando mal. Não seja desse time. Isso não é louvável. Que você seja daqueles que de fato ombreiam, que dá o ombro para ajudar, para cooperar, para estar junto com a sua liderança. E aí é nesse ponto que Deus então diz para Moisés, olha só, disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Ou seja, eu vou dividir essa carga. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente.
Disse ao Senhor: santifica-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor. Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Olha só, primeiro, amém, Ricardo, glória a Deus. Então, aqui a gente vê aqui o Deus trazendo aqui a resposta, né? Olha, tá bom, eu vou aliviar. Chama 70 anciãos, eu vou fazer deles também aqueles que vão sustentar, que vão cuidar. Então veja, que Deus ache em nós aqueles que vão cooperar, aqueles que vão contribuir com líderes, com aqueles que Deus chamou para liderar um grande povo. Que sejamos esses, que Deus encontre em você, que está me ouvindo aqui hoje, esse que vai contribuir, que vai dizer: pode contar comigo, pastor, nós estamos juntos, conte comigo, vamos juntos realmente levar a obra do Senhor adiante, vamos ver juntos o mover do Espírito, vamos ver as coisas acontecerem, vamos ver os milagres, vamos ver Deus movendo, estamos juntos no mesmo Espírito, no mesmo coração, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, em nome de Jesus, amém, Ricardo? Oraremos sim, com certeza, pelo Pedro, e vamos ver o milagre, em nome de Jesus, sobre a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos juntos aí em oração, você não está sozinho nessa não, meu irmão. Nós estamos ombreando juntos aí, em favor dele, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui nessa vida para sermos cooperadores, para sermos esses cheios do Espírito Santo, que vamos ajudar uns aos outros, que vamos servir uns aos outros, que vamos também cuidar da nossa liderança, dos nossos pastores, que vamos não ser um peso, mas vamos ser aqueles que vão também carregar um peso, um encargo para a vida de outros, para que possamos realmente ver o reino de Deus avançar. Né? Quem sabe você pode mandar uma mensagem para o seu pastor e dizer: pastor, conta comigo, quero ser uma bênção na sua vida. Né? Que poderoso isso, né? A sua disposição em ouvir uma palavra aqui e depois dizer: pastor, estamos juntos aí nessa obra, conte comigo, né? Estou aqui para cooperar com o seu ministério. Isso é bênção, isso é louvável, não é? Isso é de Deus. Ontem eu recebi uma mensagem e recebi uma oferta também. E uma irmã falou: pastor, todo mês eu vou te mandar um valor. É pequeno, mas eu vou te mandar. Porque está servindo, está me abençoando aqui, estou sendo abençoado com essas ministrações. E naquele momento, sabe, eu fiquei alegre, saber, não é pelo valor, é pelo coração. Em outras palavras, se depender de mim, isso continua. Nós estamos juntos, conta comigo, você não está sozinho, eu estou com você, vamos juntos ver a palavra sendo liberada, a palavra sendo espalhada, esses livros sendo escritos. Você sabe, essa irmã, ela entendeu que pode cooperar de alguma maneira, que pode servir de alguma maneira, que pode retribuir de uma maneira. Se depender de mim, você não vai levar essa carga sozinho. Você não vai fazer essa obra sozinho. Então ela está participando. E eu quero dizer, se você dá uma água para o profeta, você recebeu o galardão de profeta, com certeza essa irmã vai receber o galardão daquilo que está sendo feito aqui nesse ano, que é ministrar todos os dias a palavra de Deus, de escrever esses livros e liberar na vida de outros, e abençoar a vida de outros. Então essa irmã está dando uma semente, uma semente que de fato vai ser frutífera, vai frutificar. Em outras palavras, quando você também contribui com a sua igreja, quando você contribui financeiramente, você também tira uma pressão enorme da vida do seu pastor. Isso é de Deus, isso é bênção demais. Quando você é um cooperador. E eu não estou falando aqui de valor, e nem tirando aqui uma oferta. O que eu estou fazendo aqui é dizer que você pode ser aquele que vai contribuir, que vai cooperar para que a obra avance ainda mais, para que o reino de Deus se multiplique ainda mais, para que Deus possa fazer coisas extraordinárias
na sua vida. Isso é de Deus, isso é tremendo, isso é maravilhoso. E na obra de Deus, você está como aquele que coopera, que ajuda, que contribui para que não fique pesado somente para um. Você sabe disso. Quando você tem uma tarefa para fazer e você então faz sozinho, é muito mais difícil do que quando você tem outras pessoas para ajudar. A obra se torna muito mais leve e aquilo que você está fazendo se torna muito mais rápido. Então, olha, uma igreja em que há muitos líderes ou muitas pessoas que se dispõem a cuidar de outros, a investir na vida de outros, a ajudar outros, com certeza é uma igreja que vai mais longe e mais rápido. Porque com certeza tem pessoas, tem cooperadores, tem pessoas que estão dispostas a servir, a ajudar, a contribuir. E foi isso que Deus fez. Vou colocar aqui mais 70 homens que também vão receber do Espírito de Deus. E esses homens vão te ajudar a conduzir esse povo. Bom, Deus mostrando algo, mas precisa ser cheio do Espírito. Você viu que Deus fez com que eles recebessem da parte de Deus primeiro. Antes de qualquer coisa, não sai de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. É essa sempre a palavra de Deus. Você não está aqui para fazer a obra de Deus na sua força. Não adianta, tem que ser na força do Espírito, tem que ser na capacitação de Deus, divina. Isso é a palavra de Deus, amém? Glória a Jesus. E aí então Moisés chega, Deus falou que ia trazer carne. Moisés então diz, ele responde, 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, olha a resposta. Então, como que eu vou fazer? Esse rebanho que a gente tem não é suficiente para esse mês todo. Como que a gente vai fazer? E outra, quantos peixes vão ser necessários para alimentar essa multidão? E 600 homens. Imagina mulheres e crianças. E esses aí talvez são homens contados acima de 20 anos. Então havia muitas pessoas ali. E aí, olha a resposta do Senhor. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Ou seja, a mão do Senhor não é suficiente para chegar até vocês e dar aquilo que eu disse que eu vou dar? Então veja, nós não precisamos perguntar para Deus como. Porque o como é Deus que vai fazer. Se Ele disse que Ele vai fazer, você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar temeroso. Porque não é obra sua. A obra não é sua. A obra é de Deus. Acredite nisso. Se Deus de fato falou que vai fazer algo, pode ter certeza, Ele vai fazer. E não tem a ver com você, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua habilidade. Deus sabe o que está fazendo. E quando Deus te chama para algo, quando Deus te chama para fazer algo, Ele sabe das suas limitações, mas não tem a ver com você, tem a ver com Ele. É Ele que vai fazer na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento. É Ele, não é você. Não é obra sua. O braço de Deus não está encolhido. Ele não encurtou, ele não é limitado. Não, Ele é criador de todas as coisas. Ele pode fazer o impossível como Ele fez. De fato, Deus fez. Fez ou não fez? Nessa palavra, se você for ler, você vai ver que Deus mandou um vento e trouxe ali cordonizes, aqueles pássaros pequenos, para que eles pudessem comer. Muitos e muitos. Entende? Mas junto com isso também veio o juízo de Deus, veio a morte. Por quê? Porque naquele tempo havia uma ação rápida de Deus para aquele povo. E você vai ver no Velho Testamento a maneira diferente de Deus tratar com aquele povo. Né? Hoje nós estamos no tempo da graça. Né? Jesus levou na cruz toda a nossa condenação, os juízos. Então, mas sabe de uma coisa? Naquele momento não. Porque eles lidavam com Deus face a face. Ali era muito visível. E a forma como Deus tratava era diferente. Então houve morte mesmo.
física, né? Para aquele pessoal, né? Mas sabe uma coisa? Quando nós também permitimos hoje a murmuração nas nossas vidas, também vai haver morte, muitas vezes espiritual, ok? Então a gente perde a sensibilidade, perde a força espiritual e a gente não sabe por que está acontecendo. Porque muitas vezes nós estamos abrindo nossa boca não para profetizar, mas sim para reclamar. E aí você está sendo cheio de morte, você está traindo morte para dentro de você e não vida, entende? E aí então, o que aconteceu é que também Deus fez isso, derramou sobre aqueles 70 homens o Espírito dele, o Espírito de Deus, e eles profetizaram. Né? Tanto é que 2 deles, né, a Bíblia diz Eldade e Medade, olha os nomes, Eldade e Medade, eles ficaram na tenda ali e profetizavam. Né? E Josué até veio, olha, Moisés, eles estão lá profetizando. Moisés falou assim, que bom que todos profetizassem. Né? E hoje, claro, todos nós podemos ser profetas. Né? Que você seja um profeta aí de Deus, que você fale as coisas de Deus nessa terra, que você seja aquele que proclama sempre coisas boas, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus quer fazer na vida dos nossos irmãos, você seja aquele que vai trazer sempre uma palavra de edificação, sempre uma palavra de vida, a palavra do Senhor, você seja aquele que tem, de fato, uma palavra que sai da sua boca para edificar, para abençoar, para construir, não para murmurar. Então Moisés falou assim, olha, quem dera tivesse todo o povo assim, profetizando, todo o povo declarando, todo o povo sonhando por coisas boas, esperando coisas boas de Deus, sabe? Em outras palavras, quem dera toda a igreja fosse profeta, fosse aqueles que estão declarando a vida, a mover do Espírito, o agir de Deus. Que nós sejamos essa igreja de vencedores que nós falamos, né? Essa igreja onde cada crente é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja. Né? Quem dera todos se dispusessem a aprender a palavra como você está fazendo aqui. Quem dera todos tivessem a disposição em abrir suas casas para que tivesse uma célula ali. Quem dera todos tivessem a disposição de liderar uma célula. Olha quanto nós avançaríamos, cresceríamos, multiplicaríamos se houvessem todos a disposição de profetizar, de declarar, de dizer para a sua liderança, conta comigo, em que eu posso servir, o que eu posso ser útil, o que eu posso servir na casa do Senhor, na obra do Senhor. Eu espero que, na verdade, essa mensagem chegue a muitos e que muitos se disponham a dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas não só apenas para o Senhor, mas você possa dizer para a sua liderança, conta comigo, eis-me aqui. Eu quero contribuir, eu quero servir, eu quero ser uma bênção no seu ministério, na nossa igreja, naquilo que Deus tem realizado aqui no nosso meio. Eu espero que você seja encontrado entre esses, que não estão nas extremidades, reclamando, olhando, criticando, não seja aquele também que vai produzir a murmuração no meio do povo, eu quero carne, aqui não tem carne, eu quero voltar para o Egito. Não seja desses também. Mas seja daqueles que o Espírito de Deus foi derramado sobre a sua vida e você agora quer retribuir, você quer dar a outros, você quer cooperar. Sabe o grande sinal de que você está cheio do Espírito Santo? É que você se ajunta com outros para contribuir. Você se ajunta com outros para servir. Você se ajunta com outros para cuidar de outros que estão aí e que precisam da nossa palavra, do nosso ensino, que precisam ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Eu espero que nesses dias você tenha essa revelação de que você não está aqui por acaso ouvindo a palavra. Você está sendo cheio da palavra para encher a outros. Você está recebendo para dar a outros. E é isso que eu creio que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria então de falar um pouco mais aqui, o próximo capítulo de Números. Lá em Números 12, a gente tem a história de Miriam e Arão, que se levantaram contra Moisés. Olha o que a Bíblia diz. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Então, Moisés arrumou uma esposa que não deveria. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? E aí nesse ponto ele é questionado.
Eles questionam. Lembra que Arão e Miriam são irmãos mais velhos de Moisés. E, de certa forma, eles poderiam falar, mas não dessa maneira, não confrontando a autoridade que Deus estabeleceu. Em outras palavras, Deus só fala com você? Só você que é o líder aqui? Só você que está achando que pode fazer as coisas? Não tem falado também por nós? Que a Bíblia diz: o Senhor ouviu. Então, o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas tinha que ser manso mesmo, para lidar com todo esse povo. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Ok? Se tem profeta, eu falo com eles em sonhos, ou alguma coisa. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Uau, por quê? Porque confrontou a autoridade. Nós temos que tomar cuidado com como nós falamos daqueles que Deus estabeleceu como autoridade nas nossas vidas. Temos que tomar cuidado com o que nós falamos dos governantes. Temos que tomar cuidado com aqueles que nós, com daqueles que nós falamos como professores, com aqueles que foram instituídos por Deus, porque toda a autoridade foi constituída por Deus. Não é que a Bíblia diz? Né? Também por pastores, por aqueles que estão envolvidos nas nossas vidas como líderes. Temos que tomar cuidado a maneira como nós achegamos. E hoje está muito comum as pessoas sem temor começam a falar, né? E falam mal, até mesmo das suas próprias lideranças e outras lideranças que Deus levantou. E eles vão perceber que isso não vai levar a nada, pelo contrário, vai trazer morte espiritual, né? O levantar-se contra pessoas que Deus estabeleceu para a liderança, tem que tomar cuidado, porque pode ser que você não está lidando com qualquer pessoa, está lidando com aqueles que Deus investiu a autoridade. Quando você fala mal de autoridade, né, você está desonrando a Deus, entende? Não pense que isso é neutro. Você acha que você vai ser cheio do Espírito Santo falando mal dos outros? E você pensa ainda que é o salvador da pátria, que é um zeloso, né? Então, se fosse por zelo, aqueles fariseus tudo estariam perto de Jesus e recebendo de Jesus. Mas eles não receberam, né? E por mais que Moisés tenha errado aqui, a gente percebe que Deus tratou foi com, e nós vamos ver aqui, tratou foi com Arão e Miriam, não com Moisés necessariamente. Você entende? Por quê? Porque eles tocaram num lugar, numa autoridade constituída. Aqueles que de fato Deus colocou sobre a sua vida. Então temos que tomar cuidado com o que nós falamos, a forma como nós falamos. Temos que tomar cuidado. Não pense que é neutro. Não pense que você fala, falei, tá bom, tô perdoado. É fato que você está perdoado sempre. Sempre eu vou falar isso, porque está escrito, não é verdade? Nós somos perdoados. Porém, deixa eu te dizer, se você coloca a mão no fogo, se meu filho coloca a mão no fogo, e ele fala: pai, me perdoa porque eu coloquei a mão no fogo. Eu vou falar: filho, claro, você está perdoado, meu filho. Não faça isso mais. Mas as consequências estão ali. Agora ele vai sofrer com a sua mão queimada por um tempo. Você entende? Até se recuperar. Então não pense que não há consequências, porque há consequências. Pecado há consequências. Você entende? Mas que é perdoado? Com certeza. Todos nós, pela graça de Deus, fomos perdoados. Aleluia. Mas isso não diz que nós não teremos disciplina de Deus também. Ok? Essa mensagem que também não existe disciplina na graça, isso é engano, porque existe sim. Deus continua sendo Pai. E o que ele precisa fazer para cuidar de você, para te ensinar, ele vai fazer, né? E com certeza ele vai te ensinar com as circunstâncias, vai te ensinar com aquilo que você está passando, porque ele continua sendo Deus, continua sendo Pai, ok?
Versículo 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, quando você confronta, quando você vai contra a autoridade, quando você fala mal da autoridade, quando você questiona a autoridade, você pode ter consequências. Ok? Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Ou seja, trouxe lepra, trouxe contaminação. Isso quando você fala mal, quando você confronta a liderança instituída por Deus, você vai trazer contaminação, né? Você vai ser contaminado, você vai contaminar outros. Isso é um problema espiritual. E só que é interessante aqui, lembra que eles se moviam na medida que a nuvem movia, né? Então, se a nuvem levantasse e saía, então eles armavam o acampamento e eles então seguiam a nuvem. Isso é o povo de Israel no Egito, aqui no deserto, quer dizer. E aí, então eles faziam isso. Mas a Bíblia diz que eles não saíram dali 7 dias. Por quê? Porque se a nuvem é o mover de Deus e o mover de Deus está seguindo, ou seja, o mover só continuou depois que a lepra foi removida. Entende? Muitas vezes a gente não entende porque algumas coisas estão paralisadas. Porque às vezes a lepra no lugar. Então precisa haver a remoção da lepra para que o mover continue, para que a obra continue. Então não podemos permitir a lepra no nosso meio, não podemos permitir o pecado no nosso meio, né? Não podemos permitir. E na verdade que Deus nos livre disso. Deus nos livre de sermos esses que vão contra a autoridade que Deus estabeleceu em nome do Senhor Jesus. Eu falo isso com amor, eu falo isso com temor, e que Deus me livre também, né, de falar mal da minha liderança ou de lideranças que Deus constituiu sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, se depender de mim, que não saia palavras más e negativas de ninguém, seja lá quem for. Que sejam sempre palavras de vida, sempre palavras de amor, sempre palavras que vão edificar a vida de outros, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha, eu quero dizer isso para vocês. Vocês são uma grande bênção. É sempre bom ministrar a palavra de Deus para você, viu? É sempre uma alegria muito grande. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus tem falado fortemente ao seu coração, meu irmão. Eu não sei falar o seu nome aqui porque não está aqui no seu nome aqui do Instagram, né? Mas glória a Deus, glória a Deus. Espero que tenha edificado a sua vida, né? Que a gente possa ser aqueles que vão cooperar na obra. Eu quero que você seja um cooperador. Você que está aqui me ouvindo aqui, chegou até aqui, você para mim já é um cooperador. Pelo menos para mim. Pelo menos você está cooperando comigo, não me deixou sozinho aqui. Já fico feliz, né, de ter você aqui comigo. Você já está cooperando com o seu amém, com o seu aleluia, né? Isso já me alegra o coração, né? E saber que tem pessoas recebendo da parte de Deus, né? Você está me dando um grande presente, que é poder plantar na sua vida, né? Se você me ouve, você está recebendo as sementes que eu estou plantando. Então eu vou ser recompensado pelo Senhor por poder ter plantado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, José. Você e sua família é muito querida, muito amada. Vocês são bênçãos demais. Que Deus abençoe. Então, José está todos os dias aqui comigo. Aleluia. Todos os dias. Um dos primeiros a entrar todos os dias. Você é um vencedor, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus por ter você aqui no nosso lado, perto de nós. É sempre uma alegria muito grande te ver aqui na igreja também. Você, a Raquel, sua família, tá bom? Estamos juntos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu acabei de receber o livro aqui, já pelo menos já revisado,
né? Agora é só diagramar e vai estar nas suas mãos o volume 2 logo, logo. Então, só entra no grupo, se você não entrou ainda, no grupo do WhatsApp, para que você receba esses livros, né, em formato digital. Já estamos finalizando o segundo, estamos escrevendo o terceiro, mês de março, nós estamos no mês 3, estamos escrevendo o mês de março, daqui a pouco chega também o do mês de março, para a glória do Senhor, amém, irmãos? E eu gostaria muito que você fosse abençoado, você lesse, né? Eu ouvi um testemunho, né, de uma família que está lendo todos os dias o livro, né? E tem sido uma bênção, eles fazendo com os filhos, né? Os filhos de adolescentes também estão lendo juntos, estão sendo edificados, né? E isso é muito, muito precioso, é muito gratificante saber que alguém está recebendo da parte de Deus, né? E eu também mandei um livro para minha mãe, ela está lendo, né? E daqui a pouco ela me liga, fala: meu filho, me explica aqui, o que é isso aqui? E aí eu falo com ela, é uma bênção, todos os dias ela me ouve aqui, né? Ouve depois no YouTube, mas não tem problema, e que ela não tem Instagram. E então é uma grande bênção saber que pessoas têm sido edificadas, marcadas, inspiradas por aquilo que está sendo feito aqui. Com certeza essas ministrações vão tocar milhares e milhares de vidas, né? E muitas vidas vão ser abençoadas. Vocês são apenas os primeiros, os pioneiros que estão recebendo essa mensagem. Glória a Deus por você. Você também vai ser esse canal para espalhar para outros, em nome de Jesus. É isso que eu espero também, que você compartilhe com outros. Se você está no nosso grupo, recebe o link lá do YouTube, manda lá para as suas famílias, para os seus amigos, para aqueles Deus tocar no seu coração. Com certeza essa mensagem não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Franciele, família bendita, abençoada. Cleide, obrigado. Amém. Que Deus te edifique muito, muito mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos. Amanhã, ainda vou pôr no grupo o horário certo que nós vamos ter a live. Não vai ser 6 da manhã, ok? Amanhã é quinta-feira, ou sexta-feira, perdão. Então, nós não teremos a live às 6 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7 horas, horário do Brasil, porque eu vou estar justamente nesse horário viajando para Filadélfia. Vamos ministrar ali no final de semana. Então, eu vou marcar uma live, só vou ver com o pastor lá qual horário que eu vou ter livre. Então, amanhã vamos ter mais uma live, né? Talvez seja uma live surpresa. Não, tô brincando. Eu vou conversar com ele e ver um melhor horário que a gente vai poder parar ali um pouco para compartilhar a última live da semana, em nome de Jesus. Provavelmente na hora do almoço, mas eu deixo vocês sabendo lá no grupo e aqui também no Instagram a live de amanhã, sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas estamos juntos, alegres, motivados, crendo que grandes coisas Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, amo vocês, estamos juntos, hein?